podcast JB Entrevista, um bate-papo sobre o mundo corporativo e lideranças empresariais com Andréa Repsul. Boa noite, eu sou Andréa Repsul, presidente do LEAD Rio de Janeiro. Estamos aqui para mais um JB Entrevista. Hoje eu vou conversar com Paulo Parente, de Blasi e Parente. Paulo é um agente de propriedade industrial, é um advogado, sócio-diretor da de Blasi Parente e Associados, tem mais de 35 anos de experiência na área de propriedade intelectual. Ele é presidente da Comissão de Direitos de Propriedade Industrial e Pirataria da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. Assessora grandes empresas nessas questões envolvendo as marcas, os direitos autorais, o direito de imagem, entretenimento, mídia, esportes, concorrência, direito do consumidor, direito da concorrência, contencioso judicial, os contratos, direitos de publicidade, entre outros. Essa assessoria se dá no Brasil e no mundo. Eu queria ouvir um pouco dessa sua trajetória de sucesso nesse mercado tão importante, né? Nesse universo, na verdade. Obrigado, André. Obrigado ao convite, a JB, a LEAD, para estar aqui e falar um pouquinho desse universo da propriedade intelectual. Quando a gente fala em propriedade intelectual, as pessoas não têm a noção exata do tamanho que é isso e a importância para as empresas. A propriedade intelectual, né, ela tem aí envolvendo as questões de direitos marcários, patentes, designs, tudo quando você fala em desenho industrial, contratos de tecnologia, transferência de tecnologia, também direitos autorais, entretenimento, direito à imagem. Então é um mundo enorme aí que a gente tem e que normalmente as pessoas não têm tanta ideia da importância, e principalmente falando do aspecto marcário, da importância dessa proteção das suas marcas, sob o ponto de vista de não infringir direitos de terceiros, como também impedir que terceiros infrinjam seus direitos. Então, o nosso trabalho normalmente é pensar estrategicamente para as empresas nacionais e estrangeiras que atuam aqui no Brasil, em fazer todas essas medidas preventivas e também, se for o caso, usar de negociações, até mesmo a mediação, e, se for o caso, partir para uma ação judicial na defesa dos interesses e direitos dessas empresas nessa área de propriedade intelectual. E é muito interessante, eu adoro, né? Só aqui fazendo uma pequena correção, eu fui presidente da Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB durante um determinado tempo, mas atualmente eu sou do Instituto dos Advogados do Brasil, né? Então eu passei essa atribuição já para uma outra pessoa e hoje fui convidado pelo nosso presidente do IAB, o Sidney Sanches, a presidir e tocar essa comissão tão importante no Instituto dos Advogados do Brasil. É porque é fundamental, né? Quer dizer, a marca ela é o DNA de uma empresa, né? Ela é o que conecta a empresa com o cliente, com o consumidor final, né? Então ela precisa realmente ser protegida. Como é que esse valor que a marca tem? Como é que mensuração tem isso? Olha, há empresas especializadas nessa avaliação, né, do valor, que é um valor intangível, um valor de uma marca. A marca, eu adorei essa expressão que é o DNA da empresa, né? Eu vou um pouco além, ela é o DNA, mas ela é o valor, o valor e o ativo intangível mais importante em termos de valoração, é o que tem o maior valor agregado, né? Por quê? Porque quando você fala em uma determinada marca, você está aí falando em bolsa de valores, em investimento, disso, daquilo, ou então grandes empresas, tem a planta, né, tem a indústria, mas você e o consumidor e as pessoas se ligam apenas no quê? Na marca. Naquilo que representa e identifica um produto, um serviço. Então, é o maior valor que tem e o que você tem que proteger de toda forma. Porque como é o maior valor, ela tem que ser protegida por qualquer, né? A gente está numa área de fake news aí, né? Então, isso aí também deve fazer parte do trabalho de vocês, né? Faz parte do nosso trabalho, tem a questão do conceito aí de pós-verdade, né? O fake news é muito ruim para todas as pessoas, para as marcas também. Enfim, a gente tem que combater veementemente toda a prática de pós-verdade, fake news ou o conceito que qualquer um queira dar a esse tipo de instituto, né? Vocês também são muito especializados nessa toda essa prática de ESG, né? Quer dizer, vocês orientam as empresas para isso, para tudo que é meio ambiente, governança, né? Tudo focado no social. Fala um pouco disso.
O ESG, né, o que acontece é que essa sigla, né, ESG, que é Environmental, Social e Governmental, governance, né, significa ambiente, social e governança. Isso daí já é falado há muito tempo, já tem mais de 20 anos, mas em 2019 essa sigla ficou mais aparente assim, aos olhos de todo mundo. Por quê? Por conta daqueles graves problemas e danos ambientais causados por determinadas empresas. Então, a partir dali, já começou-se a ter uma preocupação muito grande exatamente com essa questão ambiental para as empresas. Preocupação ambiental, social e de governança. E o que significa isso? No ambiental, empresas que não pensam, né, na proteção do meio ambiente, lançando, enfim, poluentes, né, residuais no meio ambiente, emissão de carbono, gás carbônico, isso tudo. A questão social entra numa questão muito mais de recursos humanos, né, porque tem aí a diversidade, né, questões de raça, gênero, cor, religião e tudo mais. Então, as empresas têm que se preocupar bastante com isso, é uma agenda importante nesse sentido, né, e a governança, né, evitar que questões de corrupção, né? Nós escutamos bastante aí em determinadas empresas, vindo aí a público, nas mídias, falada, escrita, e que isso daí, se as empresas não se preocuparem e não tomarem isso como uma agenda forte, o que pode acontecer é que suas marcas e, consequentemente, sua imagem e reputação vão por água abaixo. Então, é importante levar de uma forma estratégica a essas empresas o conhecimento do que elas têm que fazer e essas práticas para que elas não tenham sua imagem arranhada perante o seu público consumidor. Agora, André, se você me permite, o que eu gosto de falar, assim, normalmente, eu escrevi artigos também com relação a essa importância da marca e a relação com o ESG, é que hoje as empresas que pensam somente no lucro, essas empresas estão fadadas ao fracasso. Com certeza. Elas têm que pensar nas gerações futuras, tem que pensar, né? Perpetuar, né? O que a gente vai deixar, o que as empresas vão deixar para o futuro. Qual o legado. Qual né? o legado disso. Então, é essa a importância. E voltando à questão da proteção marcária e da estratégia, é fundamental que os pequenos, médios empresários, grandes empresas e até pessoas físicas que queiram começar os seus pequenos negócios, eles tenham a possibilidade de entender toda a importância e a formatação de como proteger suas marcas aqui no Brasil. Né? As pessoas podem fazer isso daí diretamente. Elas podem ter esse acesso. Elas têm um acesso. Tem aqui o nosso Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o instituto, que é uma autarquia federal que é responsável pela concessão desses direitos. E no Brasil, você só tem o seu direito e só pode exercer o direito na defesa das suas marcas, patentes ou desenhos industriais, se você tem o registro validamente concedido pelo INPI. Então, as pessoas podem fazer o site do INPI. É muito complicado ou é relativamente simples? É relativamente simples, mas o grande problema que ocorre é que as pessoas, e às vezes até empresas, sem ter o conhecimento, né? Você falou aí 35 anos de atuação na área. Eu até hoje me vejo em situações que eu falo, e caramba, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou ajudar meu cliente? Então, são anos de estudo, anos de viagens para o exterior, participando de congressos, associações internacionais, lendo, estudando, para poder orientar da melhor maneira possível as pessoas a protegerem seus direitos. Então, o que nós recomendamos é que normalmente essas pessoas procurem profissionais ou escritórios que são especializados. Porque o que acontece é que o não conhecimento sobre a matéria faz com que as pessoas possam requerer os seus pedidos, os trâmites administrativos vão ter uma série de obstáculos, e isso daí vai levar uma demanda para esse instituto que vai, o que a gente chama, pode deixar um backlog muito grande
com indeferimentos, arquivamentos, e as pessoas pensam que já estão com as suas marcas registradas, quando na realidade não estão. Eu já tive casos... Estão sem proteção, Estão sem proteção. Eles fizeram, mas não acompanham, não tem um sistema de acompanhamento. Aí a gente entra na questão da inovação, da tecnologia, né? Ou como nós podemos proteger os nossos clientes com serviços, né? Inovamos para proteger, protegemos para inovar. É exatamente nisso. Nós temos um corpo técnico de pessoas formadas que podem dar essa assessoria para as pequenas, médias e grandes empresas e evitar com que elas pensem que têm esses direitos, mas, na verdade, não têm esses direitos. E aí eu já vi muito empresário chorando na minha frente, dizendo, doutor, eu perdi a minha marca. Eu falei, não, senhor, o senhor nunca teve. Mas aqui nós vamos pensar em como que nós podemos lhe ajudar e talvez recuperar e você ter um final feliz, né? E vocês investem, então, bastante em tecnologia, né? Para isso, em conhecimento, para justamente poder dar um apoio cada vez, um suporte cada vez maior, né? Claro. Olha, a gente fala em inovação. Inovação não é só a inovação tecnológica, né, Andréia? A inovação, ela também tem uma inovação no capital humano. Isso é importante. Com certeza. As pessoas, principalmente nessa época de pandemia, onde ficamos no virtual e tudo mais, nós vimos também a importância do ser humano, de ter o contato, de ter aquela, né, as pessoas trabalharem com satisfação e tudo mais. Então, nós pensamos na inovação em termos tecnológicos, usando as melhores ferramentas, softwares e práticas de processos, design thinking, design law e tudo que a gente possa levar e treinamentos para os nossos profissionais para que possam atender melhor os nossos clientes, mas também temos, por exemplo, quando eu falo em capital humano e as pessoas sentirem, ter o bem-estar de estar trabalhando naquele ambiente, por exemplo, hoje que nós já voltamos a trabalhar fisicamente, ter um shiatsu, por exemplo, durante o expediente, né? Uma questão de meditação. Nós ganhamos recentemente, eu fico muito feliz e orgulhoso depois desse tempo todo de ter fundado o escritório aí faz 35 anos, hoje nós estamos celebrando esse ano 35 anos de fundação, de termos ganho o certificado do Great Place to Work. Isso é maravilhoso. Então, nós vemos que ter as pessoas conosco engajadas e treinadas e pensando em dar o melhor para os clientes, usando as melhores ferramentas e a tecnologia, nós temos um diferencial competitivo. Então, nesse aspecto, eu acho que nós estamos muito bem. Que bom. E vocês têm um instituto também, né? Eu queria que você me contasse um pouco esse instituto. É justamente para isso, para você fazer uma atualização das pessoas, para dividir um pouco, né? Dar um retorno. O instituto é uma história muito, muito louca, assim, porque o instituto, quando eu te falei que fui presidente da Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB, eu apresentei para o presidente, à época, tantos projetos. 13 projetos, seminários, congressos, livros, enfim, milhões de coisas que nós deveríamos fazer. E um deles era incluir a cultura e o estudo, uma cadeira da propriedade intelectual nas escolas. E por que eu tinha isso na cabeça? Porque viajando bastante, eu via que no Japão já existia algo nesse sentido, né? Na ASIP, que é a Associação Interamericana de Propriedade Industrial, eles também levavam algo nesse sentido. Então, no ensino básico, é isso? Mas isso aí, mas no ensino básico, não é criancinha. E por que eu pensei nisso? Eu pensei pelo seguinte, eu falei, olha, uma época, o meu filho, que tinha, sei lá, 10 anos, algum tempo, hoje está com 19, mas ele foi na casa de um amigo, o pai chegou com aqueles, na época ainda tinha um DVD, aquelas coisas, né, de joguinhos, e ele sabia esse negócio de pirataria, escutando tanto eu falar de pirataria, infração, crime e tudo mais. Ele viu que o pai do menino chegou com os CDs e falou, olha, trouxe aqui o jogo tal. Ele falou, olha, isso daqui não tem a capa, isso é pirata, o meu pai pode te prender. E o amigo olhou para ele, olhou para o pai sem graça, falou, não, isso daqui não é nada pirata, e me ligou. Ele falou, Paulo, olha, teu filho falou isso. Eu falei, realmente, mas, enfim, para as pessoas mais velhas, e para aqueles que já não têm muito aquela questão do aprendizado, talvez fique difícil de você mudar o mindset, a mentalidade com relação à questão da pirataria,
né? Os autores perdem, toda a cadeia produtiva, né? A economia criativa, todo mundo perde com a pirataria. O Brasil perdeu em 2020 não sei quantos bilhões só de falta de pagamento de impostos. Né? Eu vi outro dia o tributarista falando, inclusive, e exatamente isso, é uma perda enorme de falta de pagamento de impostos e tudo mais. Então... Quando isso pode ser corrigido na base. Na base. Né? Então, quando eu falei assim, não, a criança e o futuro, né? O futuro é isso, nós temos que ensinar para as criancinhas. E eu não consegui implementar isso quando eu estava na ordem. E aí eu falei para o Gabriel, Gabriel, a gente tem que criar um instituto, assim, para fomentar a propriedade intelectual, para a gente devolver para a sociedade tudo aquilo que nós conseguimos hoje em dia, entendeu? Depois de tanto trabalho, acho que a gente tem que levar isso, é a nossa função social, além daquelas tantas outras que nós trabalhamos pro bono, para, enfim, GRAC, Grupo de Apoio às Crianças com Câncer, enfim, nós praticamos o trabalho pro bono também. Ele falou, claro, vamos fazer, e nós criamos o instituto. Em seguida veio a pandemia, mas nós não paramos, porque as pessoas aí dentro do mindset, dentro do escritório, compraram também essa ideia, e do instituto, e nós conectamos com o INPI. E o INPI, a partir disso, também tem uma academia, a academia do INPI, mas é de uma cadeira de pós-graduação, mestrado e tudo mais. Não, mas essa ideia é excelente. E aí, nós falamos, mas nós temos que começar com alguma coisa. Então, vamos começar pelo Rio. Rio de Janeiro merece. O Rio de Janeiro é uma cidade que sempre foi vanguarda. O Rio de Janeiro tem que ter essa possibilidade de começar, pelo menos, esse teste. E aí, ao mesmo tempo, nós conseguimos nos conectar com o Estado, e do Rio de Janeiro, junto com o INPI, foi lançado o programa PI nas escolas, e eu fico muito feliz de que essa ideia, né, que foi comprada, hoje não tem mais dono, isso daí já é a devolução para a sociedade daquilo que tudo que eu pensei e imaginei para a gente ter aqui no nosso país. Então, eu acho muito legal esse trabalho, o INPI aí agora tem uma série, milhões de pessoas trabalhando nisso, já está em fase de implantação, já tendo, inclusive, treinamento para os professores e tudo mais, para poder passar esse conhecimento para as crianças. E eu acho que isso daí é que vai nos fazer... Vai mudar o futuro, né? Pode mudar o futuro em alguns aspectos, principalmente na nossa área. Enquanto você falava, eu voltei aqui a pensar no greenwash no ESG, né? Vamos falar um pouco disso, né? Que não deixa de ser uma maquiagem que algumas empresas estariam fazendo. Quer dizer, exatamente, talvez faltar a base, né? Do conhecimento no grupo até dos próprios empresários, né? Isso. O greenwash, como você disse, na verdade não deixa de ser uma fake news, ou seja, quando estava começando essa questão de sustentabilidade, até o próprio ESG e tudo mais, algumas empresas diziam que faziam alguma coisa, mas na verdade não faziam. Em outras palavras, é basicamente isso. Você tá surfando a onda de uma sustentabilidade, de uma questão social, ambiental, de governança, quando na realidade não é isso. Não então, faz parte do seu dia a dia. Não é o que você não o que diz, é o que você não diz. E, na verdade, é um fake news. E tem um caso muito emblemático, que foi em 2015, de uma empresa grande, com uma marca forte, e aí quando eu falo a questão marcar é importante também, e você tomar muito cuidado, né, como você trabalha isso, que essa empresa, fazendo esse greenwash, né, ele falsificou, por exemplo, um relatório de emissão de gás de carbono em diesel para os produtos deles, para os carros. A consequência disso foi que as pessoas tomaram conhecimento, o presidente teve que ir a público pedir desculpas, renunciou ao cargo, foi a maior perda em termos de valores das ações, né? Das ações para aquela empresa em 15 anos, e aí teve que ainda fazer um recall de vários, sei lá, 8 milhões de veículos, e a imagem ficou arranhada. Então, acho que serve de exemplo para todas as empresas, para que elas não faltem com a verdade, que elas realmente se comprometam com a verdade e se comprometam com a agenda social, ambiental e de governança. Que com isso, eu acho que eu tenho certeza que os consumidores vão sempre
pensar e não comprar uma marca que, de repente, faz produtos que usa trabalho escravo ou produtos que destroem a natureza. Se realmente for verdadeiro aquilo que a empresa está passando, ela vai ter maior credibilidade, vai aumentar seu valor de venda, né? Tem aí critérios que estão sendo montados e construídos para avaliação de empresas que têm e aplicam essa agenda ESG, cujos valores aumentam e têm entrada até em bolsa, e os investidores estão pensando só naquelas empresas realmente querem investir em empresas que têm essa preocupação com o futuro. Porque o consumidor está cada vez mais informado, né? Claro, a informação ela passa claro. com muita facilidade, ele está cada vez mais exigente, né? Com certeza as estatísticas e os estudos já mostram isso, né? Que a empresa ela tem que ter na base, né, dela essa produtividade focada no social, na governança e no meio ambiente, né? Exatamente, Perfeito. exatamente. Com relação à marca, né, quer dizer, eu acho que estão muito ligadas as duas coisas, né? O que você diria hoje para um profissional que quer começar a atuar nessa área? Qual o caminho que ele vai seguir? Olha, não é fácil, não. Mas eu faria tudo de novo. Primeiro é ter propósito, pensar, escutar muito as pessoas, escutar essa nova geração, ter perseverança, acreditar, falhar, errar, não achar que porque falhou ou não tem condições de seguir adiante, networking, lealdade, e pensar no futuro e pensar num mundo melhor, exatamente com essa agenda e essa pauta ESG. Eu diria para qualquer profissional que for entrar em qualquer área, não é a minha área, mas muito estudo, trabalho duro e acreditar e ir atrás e meter as caras que em qualquer situação você vai chegar em um momento, com uma entrevista no JB com o André Rapsol, que isso daí já mostra que o caminho percorrido valeu a pena. Muito legal estar aqui contigo. Muito obrigada, aí foi ótima a nossa conversa, acho que a gente conseguiu transmitir, né, muitas informações extremamente importantes para os ouvintes. Foi ótima a nossa conversa. Muito obrigada pela sua participação. A minha conversa é hoje, então, nós falamos de marcas com Paulo Parente, da Diblase Parente. Eu que te agradeço mais uma vez por sua simpatia, a forma como você conduz a conversa. É uma tranquilidade, muito... Assim, é prazeroso estar aqui contigo e conversando sobre um tema tão importante de uma maneira leve e que as pessoas possam entender sem um juridiquês tão forte, né? Com certeza. Então é isso, agradeço a todos aí pela participação, pela audiência, e se precisar de alguma, enfim, dúvida, eu tenho alguma dúvida, eu acho que pode encaminhar diretamente para a JB, para a LID, e a gente está aqui para ajudar e responder. Maravilha. Tá, okay? Um abraço a todos aí, obrigado. Muito obrigada.